Olá, pessoal! Tá começando mais uma live do Linha de Frente, o conteúdo de política aqui do Grupo Aratu. A gente está na missão de te ajudar a escolher a melhor opção aí para a sua cidade, entrevistando pré-candidatos a prefeitos de Salvador e de outras cidades aqui da Bahia. Hoje a gente vai conversar com o vereador César Leite, vereador e pré-candidato a prefeito de Salvador pelo PRTB. Bom dia, vereador. Já quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Cris, pela participação, pelo acolhimento aí do Linha de Frente, o trabalho que o Aratu está fazendo, muito importante para a democracia, dessa forma que os eleitores podem avaliar melhor cada um. Hoje, os pré-candidatos, né? A partir do dia 27 de setembro, já candidatos à Prefeitura de Salvador. Bom, então a gente vai começar aí pelo cargo que o senhor está exercendo, né? O cargo de vereador. O senhor tem alguns anos aí lá na Câmara de Vereadores de Salvador. E aí eu queria saber, de todos esses anos que o senhor se debruçou sobre a cidade, o que motivou o César Leite a tentar aí o cargo de prefeito da cidade? Cris, é meu primeiro mandato. Eu tenho falado que dia 31 de dezembro, né, nós entregamos o mandato novamente para a cidade, para que a cidade escolha outro vereador. Eu acho que também a alternância é algo muito importante na democracia. É uma experiência muito boa para mim, engrandecedora. Pude entender todo o processo legislativo, como funciona. Hoje eu me sinto cada vez mais habilitado e competente, inclusive para articulações, caso a sociedade entenda que eu possa ser prefeito de Salvador, né, nessa articulação entre o legislativo e o executivo. Tive um trabalho muito voltado para as pessoas com deficiência, nossos projetos como a lei, né, em relação à prioridade fila de autista, os cinemas também em relação ao horário de cinema, vários outros projetos que infelizmente não pôde dar continuidade pelo executivo e algo que eu vou levar, que são a praia sem barreiras, né, que são decks até o mar, né, para que o cadeirante possa ter acesso mais livremente, não somente em janeiro e fevereiro. Também voltado à defesa dos nossos valores conservadores, né, valores de direita. Trabalhei muito em prol da segurança pública pela Guarda Civil Municipal, então tem um diálogo muito importante com a segurança pública. Isso é outra coisa que eu vou levar para os debates, né, se permitirem eu ir para os debates, mas pelo menos para a discussão nas redes sociais. Então, foi um momento muito bom para mim. Estou abrindo mão do mandato. Muitas pessoas ficam questionando, você está saindo candidato a prefeito para poder, como é que é a base a deputado? Não existe isso. Se eu fosse sair candidato a deputado, eu renovaria meu mandato de vereador, tentaria renovar o mandato de vereador para ter 2 anos ainda na mídia, ainda expondo minhas ideias. A verdade é que eu estou indo candidato a prefeito, né, a partir da convenção, para debater assuntos importantes que eu acredito da cidade. O turismo, né, o turismo cultural, que nós não temos na cidade de Salvador, muito focado somente no carnaval, e nossa cidade é muito rica de histórias, precisa realmente explorar bastante isso. A segurança pública, que é um assunto que eu gosto muito. Em Salvador, hoje, tem péssimos índices em relação à segurança pública, e a prefeitura tem papel importantíssimo em relação a esse tema. A saúde, a educação, que vai ser um problema gravíssimo no próximo ano, frente à pandemia desse ano e dos atos que foi implementado pelo prefeito Assemineto. As escolas infantis, para você ter ideia, Cris, elas estão com dificuldade, muitas irão fechar. E pessoas que antes colocavam seus filhos, né, nessas escolas particulares não vão ter, porque as escolas vão fechar, somente as escolas maiores vão prover esse tipo de ensino e vai migrar para a educação pública. Então, a gente precisa ter um tratamento diferenciado para a educação pública. Valores cristãos, valores conservadores. O que o prefeito fez esse ano em relação à pandemia, com os templos religiosos, fechar nunca se viu isso na história do mundo, e foi fechado aqui em Salvador. Então, são temas importantes, relevantes, que a gente precisa tratar aqui. Por isso que eu estou colocando meu nome como o único candidato de direita conservadora aqui em Salvador. Eu já vou aproveitar que o senhor falou aí dessa direita conservadora. É uma imagem muito ligada com o presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor é um vereador bolsonarista.
Como é que o senhor acha que essa proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, com o bolsonarismo, vai te ajudar aqui durante sua campanha? E principalmente aí com o Mourão, né, que é o grande nome do PRTB, o partido que o senhor faz parte. Então eu queria saber como é que o senhor acha que essa proximidade com o presidente vai te ajudar tanto na campanha quanto caso o senhor seja eleito. A principal aproximação que nós temos com o presidente é a aproximação de valores e de princípios. O presidente Bolsonaro, nosso grande presidente Bolsonaro, ele mostrou que é possível, sim, ganhar uma eleição com poucos recursos, né, sem fundo eleitoral, a partir da iniciativa das pessoas, da vontade das pessoas em criar uma mudança. Eu estou fazendo agora lives, né, e colocando que o nordestino é conservador, porque o nordestino defende a família, o nordestino defende a pátria, o nordestino defende Deus, né, o direito a você ter fé, o nordestino defende a propriedade privada, que é seu. O nordestino defende a redução do Estado sobre a sua cabeça, né, a força em relação a impostos e taxas. Ele quer uma sociedade mais livre. Então, são esses valores, esses princípios que o próprio presidente Bolsonaro defende. Então, quem defende esses princípios são aliados naturais do presidente Bolsonaro. Isso é questão de premissa. Então, o nordestino defende família, defende pátria, defende Deus, defende as tradições, que a gente precisa recuperar nossas tradições baianas e de Salvador. Salvador sempre foi uma cidade rica no passado. Foi a primeira capital não só do Brasil, mas das Américas. Foi uma cidade muito rica e hoje nós estamos no ostracismo. A gente precisa resgatar esse momento grandioso de Salvador, resgatando a tradição. Então, esse alinhamento ele é natural com o governo federal. E nós vamos precisar, sim, Cris, no próximo ano, apoio do governo federal para várias matérias e projetos que devemos colocar e desejamos colocar em Salvador. Quando o prefeito Assemineto falou que Salvador andaria com as próprias pernas, ele falou isso várias vezes, eu só não sabia que ia quebrar a perna do baiano, da pessoa de Salvador, dificultando a vida do comerciante, dificultando a vida do empresário, aumentando o IPTU, aumentando a arrecadação de impostos que ele fez durante esse tempo todo, né? Quase que dobrou o valor de arrecadação desde quando ele entrou até quando ele está entregando a cidade, como vai entregar próximo ano. Então, eu não sabia que ele ia dificultar muito a vida do soteropolitano. Salvador, em 8 anos, é a última capital em empregabilidade. Sempre 17%, 18% de taxa de desocupação. É uma das últimas capitais em termos de índices econômicos. Então, não é uma cidade livre, não é uma cidade que é propensa hoje a ambiente de negócio bom. Sempre falando que vai melhorar o ambiente de negócio e nunca melhorou esse ambiente de negócio. É uma prefeitura com boa arrecadação de dinheiro, fazendo as obras públicas com contratos com empreiteiras, mas o povo com dificuldade de ganhar o seu pão de cada dia. A gente viu isso muito na pandemia, na tomada de decisão do prefeito. Então, esse alinhamento com o governo federal é um alinhamento natural, é um alinhamento de pessoas que pensam da mesma forma, com valores e tradições, e eu tenho certeza que, se eu me tornar prefeito de Salvador, teremos um apoio muito forte do governo federal. A gente vai falar sobre saúde, o senhor é médico, né? A gente vai falar também sobre essa vice na chapa e esse vice que o senhor ainda não divulgou. Mas eu quero manter o papo aí nessa linha sobre a gestão do prefeito ACM Neto. O senhor tem feito, eu sigo o senhor nas redes sociais, o senhor tem feito muitas críticas, né? Principalmente com relação à atitude do prefeito ACM Neto durante a pandemia do coronavírus. Eu queria que o senhor já fizesse aí uma avaliação dessa gestão e o senhor citasse uma principal diferença na implantação de uma gestão caso o senhor vença, né? Em comparação aí com o prefeito ACM Neto. A questão da pandemia, ela descortinou muita, como posso falar para você, ficou muito claro, né? As dificuldades que o prefeito ACM Neto tem de tomada de decisão, isso ficou muito claro. Quando você está frente a uma situação, né, grave, uma situação que requer decisões difíceis, o ACM Neto, ele titubeia, ele claudica nos critérios, nas condutas, né, nas tomadas de decisão. A gente viu que ele adotou como, em critério, as fases 1, 2, 3,
da taxa de ocupação do hospital, dos hospitais, das UTIs, né, em 75%, 70%, 60%, de forma que, à medida que você fosse caminhando por 60%, você ia abrindo essas etapas. Isso não se confirmou. Primeiro, que os índices que ele adotou são índices contaminados. Eu trabalho no hospital de campanha, eu trabalho à frente, eu opero o paciente Covid, eu vejo dia a dia. Né? Então, dentro do hospital de campanha, não são todos os pacientes que têm Covid. Existe um percentual relevante, às vezes chegando a 40%, 50%, como um estudo que o Sindicato dos Médicos fez, mostrando que são suspeitas de Covid, não confirmado Covid. Então, você não pode adotar uma taxa de ocupação de leitos, onde essa taxa já não representa o número verdadeiro de pacientes com Covid. Isso já é o primeiro erro que se tem. O segundo erro, ele coloca e chega aos valores de 60%, e hoje os jornais já colocam que estão 8% de ocupação. Lembre que eu estou falando que desses 38%, grande parte é suspeita de Covid. E ele não consegue progredir para a liberação das praias, não consegue progredir para a liberação de parques. Ou ele tem um critério adotado e não segue esse critério, qual a linha de confiança que a gente pode ter em relação ao gestor? Por que esse método punitivo? Em relação aos comerciantes, em relação ao empresariado, né, a perseguição que é feita, mais de 7 mil estabelecimentos fechados, você já tem a dificuldade natural de Salvador. Não foi só na pandemia, como bem falei anteriormente, são 8 anos de prefeitura do DEM, que o comerciante, o empresário, o ambulante, todos têm dificuldade aqui de vender seu produto, de empreender. São 8 anos que existe essa dificuldade. Ele tem muita simpatia com as grandes empresas, mas o micro, pequeno empresário, aquela pessoa que produz, aquela pessoa que gera emprego, mais de 75% de Salvador, não tem nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de benefício. Então, ficou muito claro nessa pandemia a questão mesmo da perseguição. Então, acabou de abrir uma loja, né, ou as lojas acabaram de ser abertas no shopping, no mesmo dia já tinha fiscalização da prefeitura. No mesmo dia já tinha fiscal querendo fechar lojas. Então, a gente não pode pensar numa retomada da economia, que eu não gosto dessa palavra, viu, Cris? Porque retomada é retornar a um período anterior, que já era ruim a nível de negócios aqui em Salvador. Então, se a gente quiser algo a mais, algo à frente, transformar Salvador, pelo menos na capital referência do Nordeste em desenvolvimento econômico, a gente precisa sair disso. A gente precisa seguir as linhas do economista Thomas Sowell, que você fazer uma fiscalização educativa não punitiva, como o prefeito faz, de punição, de grandes multas e grandes taxas, e desregulamentar, facilitar com que o setor possa trabalhar com mais tranquilidade. Seguir a lei da liberdade econômica do nosso presidente Bolsonaro, que até em Salvador não foi colocado. Então, já estou te respondendo, inclusive, as principais diferenças que nós precisamos fazer aqui em Salvador com o gestor. O próximo gestor tem que ser um gestor de coragem, um gestor que entenda a sociedade, que negocie com a sociedade, que abra mão de vários benefícios dentro do poder público, da prefeitura, tá? E retorne para a sociedade essa possibilidade de poder empreender com mais facilidade, com menos burocracia, com menos taxas, com menos impostos, sendo parceiro. O prefeito não pode ser maior do que o povo de Salvador. Vereador, eu vou aproveitar a oportunidade do senhor estar aqui, né? O senhor que é vereador e já está lá na Câmara há muito tempo. E o senhor falou em coragem, falou aí que o próximo gestor do Executivo, ele precisa de coragem. Eu queria que o senhor me fizesse uma outra avaliação, mas uma avaliação com relação à CMS, a Câmara Municipal, essa relação aí que o prefeito ACM Neto tem com a Câmara. Tem alguma crítica que o senhor faz? A gente sabe da importância da afinidade entre os poderes, né, entre o Executivo e o Legislativo. Tem alguma crítica do senhor com relação ao prefeito ACM Neto e à Câmara de Vereadores? Algo que o senhor gostaria que houvesse no próximo gestor do Executivo? Olha, quando a gente fala sobre a República, nós falamos sempre sobre a independência dos poderes, né? Do judiciário, do legislativo, do executivo, isso já é amplamente conhecido. Nós sabemos que o Bolsonaro, né, muita dificuldade, Bolsonaro entrou como presidente pelo povo brasileiro, 57 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, e muitas pessoas acreditaram que Bolsonaro poderia fazer o governo praticamente sozinho. Não, ele vai precisar
ele precisa da Câmara e do Senado, mesmo porque a Câmara e o Senado foram eleitos também pelo povo. Existe uma representatividade do povo. Então, precisa sim fazer articulação, precisa sim conversar, precisa sim negociar tudo a favor da sociedade, em projetos que tragam benefício e desenvolvimento para o nosso povo, para a nossa comunidade. Isso é natural. Tá? O que acontece, às vezes, e que aí a gente precisa ter o cuidado, é a submissão. Então, a gente não pode trabalhar com submissão, né? Como o pessoal sempre fala, dizer o amém, essa coisa toda. Eu fui da base do ACM Neto e sempre fui independente dentro da Câmara de Vereadores. O pessoal sabe disso. Já votei contra o prefeito em alguns projetos, por não acreditar nas pautas. Então, eu penso que o vereador, ele deve atuar da mesma forma. Eu sendo prefeito, né, a minha relação com o legislativo será da mesma forma, uma relação fraterna, uma relação republicana, para levar os projetos de interesse da sociedade e discutir com os vereadores. É importante, antes de você estabelecer qualquer processo ou qualquer projeto para a cidade, que você tenha uma discussão, uma articulação com os vereadores, de forma que a gente possa alinhar esse projeto o mais democrático possível, e não vir de cima para baixo, dizendo que tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Foi uma das brigas que eu tive durante o Legislativo, né, emendas que nós colocamos. Agora mesmo tem um projeto, Cris, dos incentivos fiscais para Salvador, que veio do Executivo, que é muito fraco o projeto que o prefeito está mandando, é muito pouco para alguém que deseja realmente retornar ou trazer uma economia forte. Eu já estou fazendo algumas emendas, já estou conversando com alguns vereadores, para ver se a gente consegue colocar outros artigos que realmente vão facilitar a vida do nosso povo. Para você ter ideia, só para citar, o prefeito quer dar 20% do TFF de desconto no próximo ano, se ele honrar esse ano todo com o pagamento do TFF. A pessoa já está em dívida, vai ter que honrar agora para ter 20% de desconto. Não, estou alterando isso daí. Tá? Então, estamos pedindo para que esse desconto seja maior, de 90%, estabelecendo que essa pessoa possa negociar, até mesmo parcelar. Então, são essas ideias que eu acho que faz parte da função do vereador, levar essas emendas, novas ideias, para se adequar a esse projeto do Executivo de forma democrática. É assim que eu acho que deve ser feita a democracia, é assim que eu acho que deve ser a relação dos poderes. Vereador, entrando um pouquinho agora em eleições, a última pesquisa da semana passada do Instituto Paraná, o senhor tem menos de 3% de intenções de voto, né, segundo a pesquisa. Como é que o senhor pretende ganhar essa popularidade aí para pelo menos chegar no segundo turno e aí disputar o segundo turno, ganhar essa intenção de voto aqui em Salvador? Como é que o senhor pretende essa popularidade dar uma aumentada aí? A questão da pesquisa é algo interessante, Cris, porque pesquisa não ganha eleição de véspera, na verdade, existe um caminho a ser percorrido. Se fosse assim, nem o Bolsonaro seria eleito. Eu lembro que as pesquisas iniciais botavam o Bolsonaro com 5%, 8%. Quando foi se aproximando da eleição, que aí, para não passar vergonha, o pessoal começou a aumentar os números do Bolsonaro, da intenção de votos. Então, se fosse assim, até mesmo, na época, né, o Jacques Wagner, bateu aqui na madeira, o Jacques Wagner não teria sido eleito governador da Bahia, né? O Witzel, que foi afastado agora, não teria sido eleito, né? O Zema também, que saiu por 3%. Então, a pesquisa, ela tem algo interessante que mostra tendência. Isso é muito bom. Então, eu sou um candidato de menor rejeição entre os que foram colocados. Também teve pesquisa, Cris, que um site aí denunciou, dizendo que até o próprio governador não quis que colocasse meu nome nessa pesquisa. Então, não sei qual é a relação de não ter colocado meu nome na pesquisa. Então, o que a gente quer fazer? A gente vai trabalhar, é um tiro curto, são 45 dias de campanha, mas eu já nadei e adorava nadar 100 metros, Cris, e costumava chegar lá na frente, viu? Quando não ganhava, chegava em vice. Então, é sinal que a gente tem estratégia para chegar no segundo turno. E segundo turno já é outro momento, ninguém pode comparar segundo turno com o primeiro turno, são momentos diferentes, são forças que são dispersas, outras forças, elas são agregadas. Então, análise de segundo turno feito baseado no primeiro é totalmente diferente. Quem lê ciência política e gosta de política sabe muito bem disso. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui que o senhor está aqui conversando com a gente. E aí eu queria citar a questão da saúde. O senhor é médico, além de vereador, o senhor é médico de formação, né?
E aí eu queria entrar num assunto que é muito discutido, inclusive aqui nos programas da casa, no QVP, a gente tem sempre pessoas fazendo apelos por conta da regulação. Então, o senhor, tanto como vereador, como médico, como pré-candidato, eu queria que o senhor dissesse o que é que o senhor acha da questão da regulação e, caso seja eleito, né, se o senhor pensa em fazer algo diferente para amenizar esses apelos e essa dificuldade que o povo tem de conseguir. Cris, a regulação é a jabuticaba do Brasil, né? É uma invenção brasileira, uma invenção que não dá certo. Ao invés, aí estou falando do ponto de vista macro, né, do Estado, ao invés do Estado desenvolver núcleos em cada regional, que você tenha no nosso estado da Bahia, né, desenvolver lá no Norte, Nordeste, Oeste, Sul, Sudoeste, centros complexos hospitalares, desenvolver de forma mais efetiva a saúde básica, fazendo com que essas pessoas sejam atendidas de forma até centralizada mesmo, não. O secretário aí, o grande secretário, vai fazendo o Estado, né, para não dizer o contrário, né? Aliás, eu quero até já aqui falar algo, abrindo parênteses aqui, que eu soube na denúncia hoje, de pessoas da CESAB fazendo, como posso falar para você, ameaças, né? Gravaram aí, houve a denúncia do Ministério Público aí, sobre o pessoal da gestão CESAB, que eu vou ver mais ou menos o que aconteceu, que é gravíssimo se aconteceu isso em relação a médicos, né? Assédio, inclusive. Então, a regulação, ela é uma invenção onde vai pegar esse paciente para tirar do interior para trazer para a capital. Antigamente, Cris, quando você não conseguia atendimento no interior, às vezes tinha contato médico-médico, as pessoas vinham de forma espontânea e tal. Hoje tem que vir para a regulação. E acaba sendo, inclusive, instrumento político. Muitas das vezes, instrumento político. Fale com o vereador, fale com o deputado, fale com o secretário, fale com o senador, para ver se consegue essa fila. Ou seja, ele passa na frente de outras pessoas que poderiam ter algum tipo de atendimento com mais velocidade. O que a gente precisa fazer em Salvador é melhorar cada vez mais a saúde básica, transformar a saúde básica no padrão ouro de atendimento, fazendo uma prevenção muito maior, né, com os agentes comunitários, parceria com os agentes comunitários, parceria com eles de forma a valorizar eles, não só do ponto de vista salarial, mas também do ponto de vista de capacitação, isso é muito importante. Você criar núcleos de ambulatórios também de excelência, principalmente nas periferias, fazer com que essas pessoas reduzam a procura nas emergências, nas UPAs, porque muitas das vezes as UPAs, elas atendem pacientes, que são pacientes crônicos, pacientes com feridas, com úlceras, com hipertensão, com diabetes, que não foram atendidos na saúde básica, de forma que você reduza um pouco esse atendimento da UPA. E classifique esses pacientes de forma mais organizada, com médicos cada vez mais capacitados dentro das UPAs para resolver a maioria dos problemas. E os hospitais têm apenas, realmente, do ponto de vista terciário, das cirurgias mais complexas. Hoje está tudo um balaio de gato. É o hospital que atende úlcera, é a UPA que está com o cara infartado, que está lá no leite esperando a regulação para a UTI, muitas vezes o cara morre, né? É a saúde básica que não funciona, é o posto que não tem médico, que não tem curativo. Aí você aumenta, a prefeitura vai dizer, aumentamos em 48% o percentual da saúde básica, que era 17%, era uma vergonha na época de João Henrique, agora está com 48% para 50%. Mas você precisa atender de forma digna, não é só você criar prédios, construir, né, montar algumas equipes que, às vezes, na maioria das vezes, são equipes que estão faltando, né, e você não tem um atendimento de forma adequada. A gente precisa quantificar, não. A gente precisa qualificar esse atendimento. Não sei o que estou falando, não. Pergunte qualquer um de Salvador. Pergunte como é esse atendimento do posto de saúde. Como é esse atendimento na unidade básica de saúde? Você tem um ambulatório de especialidade, de cardiologia, de hematologia, de pneumologia, que possa ser atendido de forma adequada? Como é que você está? Isso passa, pergunte na rua, Cris. Não sei eu não, pergunte na rua. Então, a gente precisa modificar. A gente precisa trazer também a iniciativa privada para dentro desse contexto. É importante trazer a medicina privada com acordos, né? Eu tenho uma boa relação com as associações médicas, tenho uma boa relação com o Sindicato dos Médicos. Nós sabemos como montar toda essa estrutura de forma de atender de forma adequada, né? Digna as pessoas de Salvador, principalmente as pessoas mais pobres da periferia. Eu já trabalho há quase 24 anos no serviço público. Eu trabalho porque eu sou apaixonado pelo serviço público e sei fazer isso.
A gente está conversando com o vereador e pré-candidato a prefeito de Salvador pelo PRTB, César Leite. E eu quero falar de uma bandeira que você levanta, vereador, que é a da acessibilidade. E aí eu queria saber, né, o que é que o senhor tem pensado para Salvador, caso seja eleito, nessa questão aí, mais priorizando a mobilidade mesmo. O que é que o senhor pensou, o que é que o senhor tem feito na Câmara com relação à acessibilidade na capital baiana? A dificuldade que tem da acessibilidade, eu falo rápido, viu, Cris? Eu não sei se você... Tá ótimo, pode ficar tranquilo. Porque tem gente que fala muito lento, tá? Eu sou meio assim, emergencista, né? Eu trabalho em emergência há quase 25 anos. O maior número de temas aqui, melhor. Então tá. Acessibilidade, você tem hoje deficiência, inclusive nos postos de saúde. Você vê postos de saúde hoje que são com escada. Então, o cadeirante ele não consegue, ele precisa passar pelaquela humilhação de ser carregado, pedir favor para um, pedir favor para outro, né, para ser atendido. Então, a acessibilidade já começa nos postos de saúde. Tá? É um trabalho que tem que ser feito. A prefeitura não pode obrigar tão somente as pessoas a colocar pisos táteis nos seus passeios, mas a prefeitura tem que dar exemplo, sim. Então, existem passeios aqui com dificuldade do piso tátil, precisa que a prefeitura tenha essa atenção. Semáforos sonoros, que é algo que já existe na Europa, né? Já tivemos aqui uma vez, há muito tempo atrás, em Salvador, 1 ou 2 semáforos, mas a gente precisa trazer, sim, semáforos sonoros para a comunidade cega, né, de Salvador, que tem uns 10% da população dentro das pessoas com deficiência, que são cegas, né? Então a gente precisa resgatar essa dignidade. Então, semáforos fez parte do meu projeto como vereador, infelizmente não conseguimos implantar, a gente precisa buscar isso no caso de um executivo. Tinha citado a Praia Sem Barreiras, hoje você tem um projeto da prefeitura inicial, que é o Praia... esqueci agora o nome da praia, que é janeiro e fevereiro, que se coloca, né, que a prefeitura coloca, com atividade com fisioterapeuta, né, para ter acesso à água. A gente quer fazer decks, que vai trazer desde a área asfaltada até o mar, para que, como tem em Barcelona, como tem em outras cidades, em Miami, que o cadeirante ele possa, de forma mais simples, acessar a água do mar, né, também as pessoas mais idosas com dificuldade de andar, é o Praia Sem Barreiras. A parte de surdos também, creche bilíngue, é um trabalho que Verena, que é surda, professora, uma pessoa muito competente. Eu tenho conversado com a ESOS, né, com o SEBA, que a gente também já teve um encontro em vários eventos que a gente tenha feito, que é uma solicitação da comunidade surda, que é a creche bilíngue, ou seja, a criança quando nasce surda, Cris, ela, por não ouvir, ela tem dificuldade de aprendizado. E muitas das vezes esse aprendizado é retardado para 8, 9, 10 anos de idade. Isso interfere no cognitivo, né? Um pouco na inteligência dessa criança. Então é preciso ter creches, desde pequenininho, com professores de Libras, né? Intérpretes de Libras, que possam, além de começar um processo de alfabetização, também dar o aprendizado de Libras. Isso vai fazer com que a criança, desde cedo, comece a utilizar melhor, né, o seu cognitivo, sua inteligência, e possa ser uma pessoa independente lá no futuro. Então, esse projeto Creche Bilíngue é um projeto maravilhoso, já abracei esse projeto, é algo que está dentro do, inclusive, em breve colocaremos no nosso plano de governo, que vamos apresentar para a sociedade. Então, esses são alguns dos projetos de acessibilidade, né? Núcleo de pessoas com deficiência, para a questão autista também, que eu fiz um projeto chamado CID, infelizmente não foi colocado pela prefeitura. Então, é onde você vai ter psicólogos, enfermeiros, terapeutas, psicopedagogos, todos voltados para o cuidado, assistência da pessoa autista e com deficiência neurológica. E isso vai englobar microcefalia, né, paralisia cerebral, DI, então várias outras pessoas, né, com deficiências, a gente pode estar dentro desse centro. Então, são vários projetos, é uma bandeira que eu já carrego há muito tempo. Temos 24% da população aqui em Salvador com deficiência ou com baixa mobilidade, né? E aí você inclui também
as pessoas com obesidade. Então, é um segmento que precisa ser respeitado e precisa ter um olhar diferente aqui em Salvador. Vereador, outra bandeira que a direita conservadora levanta muito é contra o aborto, né? E eu vejo também que nas suas redes sociais é um assunto que o senhor tem falado. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão assistindo aqui a gente o que o senhor pensa sobre aborto e essa ideologia aí da direita conservadora. O aborto é um tema de muita relevância na nossa sociedade. Mais de 30 mil crianças, 10 a 14 anos, são estupradas e engravidam em nosso país. Mais de 30 mil crianças. Salvador também não é diferente. São crianças que são invisíveis, são crianças que são vulneráveis, né? Às vezes em famílias, na maioria das vezes, são tios, padrasto, pais. Né? Em alguns relatos de mães também, né? Para deixar bem claro isso. Se você for ver, existem alguns vídeos, algumas apresentações que nossa ministra Damares, que é uma guerreira, uma lutadora nesse tema, eu tenho muito respeito pela Damares, porque ela já sofreu abuso. Então, a história da Goiabeira, quando ela teve a sensibilidade e a coragem de falar sobre o assunto, a esquerda nojenta, porca, fez maldade com ela, fez brincadeira com a pessoa que sofreu. Então, que esquerda é essa que quer defender a mulher, que quer defender os vulneráveis, as crianças, fazendo chacota com uma pessoa, com uma mulher que foi abusada, né? E por conta disso não pode ter filhos, e por conta disso ela tem uma luta que abraça, né, a favor das nossas crianças e das mulheres que são violentadas. Então, nós, conservadores, defendemos a vida. E a gente precisa fazer projetos aqui em Salvador de proteção às nossas crianças que são vulneráveis. A gente precisa também fazer projetos de proteção às mulheres também que são vulneráveis, às agressões. Né? Em relação ao aborto, a gente precisa trabalhar de forma de planejamento familiar, né, de orientação também, para que não possamos chegar nesse momento. Houve a situação daquela criança que virou matéria nacional. Eu fui contra, e sou contra, inclusive, como médico, a divulgação do nome da criança. A gente tem que respeitar a questão da saúde, a questão do sofrimento daquela criança que durante 4 anos foi estuprada pelo tio e pelo padrasto. Imagina uma criança de 6 anos ser estuprada durante 4 anos. Isso é um absurdo, ela já tem uma sequela emocional, psicológica, e ninguém nunca atendeu essa criança. Como é que vai ser essa jovem, essa moça, quando crescer? Então, no momento que ela engravidou, já estava com um bebê, né, quase 6 meses de vida, não é mais aborto, gente. Isso não é mais aborto. Isso já é interrupção de parto. Você sabe o que é você entrar no útero de uma criança dessa e você ter que picotar? Essas são as palavras, Cris. Cortar uma criança dentro do útero do outro para tirar, isso é assassinato, Cris. Então, nós, conservadores, nós não defendemos isso, nós defendemos a vida. Então, o melhor processo, para mim, que penso como médico conservador, era proteger essa criança, levar esse parto o mais longo possível, né? Realizar esse parto e tentar conduzir esse bebê para uma adoção, uma família que pudesse receber essa vida, né? Para dar outro sentido de vida. E não a gente apenas acabar de forma tão parecida, uma forma simples, outra vida de uma criança. Essa criança já está com um problema sério, com certeza psicológico, seja um apoio importantíssimo daí, e foi uma tragédia. A gente tem que trabalhar de uma forma para a nossa sociedade de ter coragem, mais uma vez, de discutir o tema, trazer para a mesa esse tema, né? Buscar apoio federal contra esse tema, contra esses estupradores, esses vagabundos, esses criminosos, e dar atenção e acolhimento para os nossos filhos. E aí agora, aproveitando, eu quero saber quem é que o senhor quer que caminhe junto com o senhor, está fazendo um mistério aí. Eu quero saber, o senhor já disse, né, que quer um antipetista. Eu quero saber se já existem nomes, se pode ter um militar no Palácio Tomé de Souza. Eu posso adiantar para você, vai ser militar. Ótimo. Vai ser militar. Vai ser das Forças Armadas. Pronto, aí, ó. A gente já tem essa informação aos pouquinhos.
pode ser homem, pode ser mulher, né? Então, ainda estamos discutindo aqui a pessoa mais adequada para o cargo, que é um cargo extremamente importante. As Forças Armadas, em uma pesquisa que foi realizada, eu acho que foi no ano passado, mostrou que tem total apoio da sociedade, 60% das pessoas apoiam as Forças Armadas, isso é muito importante. Tem mostrado trabalho no governo federal, né? Você vê várias obras públicas, construções, né? São realizadas pelo Exército, pelas Forças Armadas. O presidente Bolsonaro está vindo para a Bahia, para um segmento da ferrovia Oeste-Leste, com as Forças Armadas trabalhando. Então, a presença dessa instituição é muito importante, não só para mim, como para todo o povo de Salvador. É sinal de capacidade para a realização de trabalho, já comprovado com o governo Bolsonaro, né? Seriedade, e o trabalho que eu quero fazer na educação, Cris. A educação com escolas cívico-militares, a gente resgatar um pouco do nosso Brasil, da nossa história, da nossa pátria, das nossas tradições, que ficaram perdidas durante anos. Então, ter o professor docente fazendo a instrução, né, o civil, de forma correta, ensinando bem a matemática, o português, a geografia, tudo que é necessário para o desenvolvimento de nossos filhos, mas também tendo uma gestão correta, uma gestão proba, uma gestão com ordem, né, com o Exército. Então, eu acho isso muito importante, é algo que eu quero trabalhar e caminhar com as escolas cívico-militares, e eu acho importante o nosso vice ser das Forças Armadas. Vereador, eu queria que o senhor me dissesse qual a primeira coisa que o senhor vai fazer, caso seja eleito. 1º de janeiro de 2021, César Leite, prefeito de Salvador. Qual a primeira coisa que o senhor pretende fazer na capital? Antes de dar um abraço em todo o povo de Salvador, um abraço da família, né? Antes de mostrar que estamos numa missão... Espero que sim. Vai, já pode, Cris, pode. Essa questão da pandemia é porque, assim, saiu um estudo agora recente, rapidinho abrindo parênteses também, você sabe que eu falo demais, tá vendo, Cris? Mostrando que 95% das pessoas, mesmo sintomáticos, não transferem o vírus, não só agora. Então, 6% dos casos de Covid que morreram por Covid, 94% dos casos foram de outras doenças, tá? Isso foi nos Estados Unidos, isso é um estudo dos Estados Unidos, né? Então, assim, nós já temos hoje, segundo o prefeito, aí, 38% de taxa de ocupação. Já deveria estar tudo aberto já, mas eu não sei qual a dificuldade na tomada de decisão, né? Mas voltando ao assunto, são muitas medidas que a gente precisa tomar. Eu não sei se eu tenho uma primeira medida mais importante, porque não será uma medida de César, será uma medida de todos, será uma medida conversada com todos, não só com o poder legislativo, mas com associações, com fundações, com a sociedade. Então, eu pretendo fazer um governo com todos, com o povo, e não um governo autoritário ou um governo de cima para baixo. Agora, tem um projeto que nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores, infelizmente não foi sancionado pelo prefeito Tarcísio Neto, que é o Performance Bond, né, que é o seguro de obras, a garantia de obras. Então, eu tenho muito carinho com esse projeto, que já tem mais de 100 anos na Europa, nos Estados Unidos, que é a garantia para a realização das obras públicas. Então, você precisa ter uma seguradora que dê garantia nessas obras, para não acontecer daquela obra que demora 1, 2, 10 anos e às vezes nunca entrega, ou aquela obra que começa com 25 milhões e termina com 100 milhões de reais. Então, a gente vai impedir todo esse processo. Vai ser algo muito transparente, acompanhado pela sociedade. Então, Performance Bond é um projeto que eu pretendo encaminhar para o Legislativo, para discutirmos juntos e tentar aprovar aqui em Salvador. Vereador, a gente está caminhando para o final aqui da entrevista. Quero agradecer de novo ao senhor por ter aceitado o convite, né, aqui com a gente. E aí eu te dou 30 segundos para convidar as pessoas para conhecer César Leite, conhecer seus projetos e, quem sabe, votar no senhor nas eleições de novembro. Só não posso pedir voto, né, Cris? Senão... Não, mas... só para conhecer. Só para conhecer. Então, quem quiser conhecer, né, um médico, 46 anos, com 6 filhos, 2 netos, né, moram aqui comigo, com 2 filhos com deficiência,
Felipe, com autismo, tem 20 anos. Luiz, que já tem 12 aninhos, que está aqui com síndrome de Wolff, que é uma doença rara. Médico, cirurgião vascular, formado há 23 anos, trabalhando no serviço público, que dedicou 4 anos de sua vida como legislador de Salvador, que de forma democrática, republicana, está entregando, dia 31 de dezembro, o seu mandato de vereador com serviço prestado para a sociedade, dando oportunidade para outro vereador também dar esse serviço para a sociedade, mas que pretende mais, pretende ser candidato a prefeito, pretende governar essa cidade junto com o povo, junto com as pessoas que participam de segmentos importantes de nossa sociedade, que quer tornar Salvador a uma grande capital do Brasil, uma capital que já foi referência mundial, uma capital que vai dar oportunidade a todos empreenderem, a ter mais liberdade, a defender sua propriedade privada, a poder orar, a poder ir para a igreja de forma livre, a poder defender sua família, a poder defender os valores conservadores aqui em Salvador e não ter medo de falar o que quiser. Então, vai procurar conhecer César Leite nas redes sociais. César Leite Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nossa convenção será no sábado, agora, dia 12 de setembro. Será lá na rua Macapá, em Ondina, no Sindicato dos Médicos, no Sindimed. Lá vamos ter a confirmação da nossa chapa de vereadores. Eu também peço aqui que tenham atenção a nossos vereadores. São vereadores que estão na mesma luta. Não tem nenhum vereador de mandato no PRTB. Foi algo que eu defini quando entrei, muitos não acreditavam, e colocamos vereadores sem mandato para dar oportunidade para as pessoas escolherem. E sábado, com fé, será confirmado o nosso nome como candidato a prefeito de Salvador pelo PRTB, que é o partido do nosso general Mourão. Então, eu queria deixar um abraço a todo o povo de Salvador e dizer que aqui você vai ter alguém lutador, com coragem, com sensibilidade e com amor pela cidade. Obrigada, vereador. Essa foi mais uma das séries de entrevistas com pré-candidatos a prefeitos de Salvador e outras cidades da Bahia. Para conferir mais das nossas entrevistas, é só acessar o nosso canal youtube.com/linhadefrenteBA. Na sexta-feira, a gente entrevista a Bacelar, também pré-candidato a prefeito aqui da capital baiana. Eu quero agradecer a Everton do Vale, que está aqui na operação, e mais uma vez a Pablo Reis, pela divisão do espaço aqui. Até a próxima. Eita!